Olá, boa noite, espero que vocês estejam bem. Estamos voltando para iniciar, que a gente vai iniciar a live, sobre os direitos dos estrangeiros aqui na Suíça. E claro, são vários temas interessantes, vários temas importantes, mas a gente vai lidar um pouquinho com o tema que é aquele que é o mais procurado de todos, que é o divórcio. Separação, né, filhos e coisas relacionadas a isso. Estamos hoje com a querida advogada Carolina Keller, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema e vai passar dicas, enfim, tudo que acontece atrás das câmeras, né? Brincadeiras à parte, Carolina, muito obrigada pela tua presença. Boa noite. Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui, podendo dar dicas e informações para a comunidade brasileira. Meu nome é Carolina Keller, eu sou advogada aqui na Suíça há mais de 15 anos. Nasci e cresci em São Paulo e vim estudar com 18 anos e estou aqui já há um tempinho, mais de 20 anos. Gente, eu vou fazer uma pequena introdução aqui também, que a Sara fez na outra tentativa de live que a gente fez, então eu vou fazer também essa introdução. A Carolina Keller é advogada aqui na Suíça e ela entrou em contato com o SEBRAC porque ela tinha interesse, né, em conhecer melhor a comunidade brasileira, e o SEBRAC, como um centro cultural que já está aí mais de 20 anos nesse meio, trabalhando com brasileiros, promovendo a cultura aqui na Suíça, é um centro que vem ajudando, inclusive, nessas informações, né? Porque informações que a gente está hoje conversando, como divórcio, empreendedorismo, são temas que são muito ocorrentes, né? Voltam a se manifestar no meio dos brasileiros aqui. Então, são temas importantes que a gente vai trabalhar hoje um pouquinho com a Carolina, especificamente questões familiares. Então, Carolina, eu vou te fazer a primeira pergunta. E essa daqui eu não preciso nem olhar. Quais são os direitos do cônjuge em caso de separação? Então, aqui na Suíça tem, diferente do Brasil, pelo que eu entendi, se divorciar só pode caso um dos cônjuges não queiram, só depois de 2 anos de separação. Para esses 2 anos de separação, existe um processo específico que chama o processo de separação, onde o tribunal decide 3 questões. A questão de quem vai ficar na casa, né? Na separação sempre alguém vai sair da casa da família. Como é que fica a guarda das crianças, caso tenham crianças, e a questão das pensões alimentícias, tanto para as crianças como também para o cônjuge que cuida das crianças, por exemplo, e não tem como trabalhar ou não trabalha a tempo integral. Sim. Você falou aqui uma coisa interessante, que é a questão que é diferente do Brasil. Eu acho que isso é interessante a gente só fazer um adendozinho. No Brasil, se você quer se separar, você pode fazer o litigioso. Se for só uma pessoa querendo se separar, claro, gente, se não tiver violência, né, enfim, se não tiver nenhum desses pontos extras. Mas poderia ser feito litigioso no Brasil. Aqui na Suíça, então, não existe essa possibilidade de litigioso. Existe exceções. Assim, a regra, caso um não quer o divórcio, a regra são 2 anos de separação, e a partir desses 2 anos de separação, um pode pedir o divórcio, mesmo o outro não querendo. Existem 2 exceções para essa regra, e são, por exemplo, a questão de violência doméstica, casos, não é nem violência doméstica em específico, mas casos onde não seria justo esperar esses 2 anos, não são casos super graves e são realmente exceções, porque os tribunais eles não aceitam antes desses 2 anos, a não ser que seja um caso realmente horrível, diria eu, por exemplo, assim. Porque eles dizem que 2 anos dá para esperar e tem esse processo da separação onde tudo pode ser decidido, então não tem motivo de forçar esse divórcio, a não ser que seja um caso muito grave. Ok.
Então a gente vai voltar agora, gente, para mais uma pergunta que já foi feita, mas que enfim, vocês vão ficar, vocês vão lembrar dessas duas perguntas assim com muita vontade, tá? A próxima pergunta é quais são os critérios para estabelecer a guarda dos filhos, tá? E isso aqui na Suíça é diferente, então vamos escutar. Então, a questão da guarda dos filhos está mudando na Suíça, né? A sociedade da Suíça está mudando também. Antigamente era bem claro que a mãe ficava em casa, cuidava das crianças e o pai ia trabalhar. Isso está, logicamente, a nossa sociedade aqui na Suíça está mudando e conforme isso está mudando as leis e também as decisões dos tribunais estão mudando. O que quer dizer que hoje em dia, se possível, a regra é uma guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? Quer dizer que os pais compartilham o tempo de cuidado dos filhos, 50% cada um. Como que ela pode ser feita? Por exemplo, na metade da semana tem a criança passa da casa da mãe para a casa do pai ou cada semana intercalada. A guarda compartilhada, lógico, ela tem alguns critérios que têm que ser cumpridos para poder ser dada pelo tribunal. Logicamente, se o casal quer uma guarda compartilhada, lógico, sempre é possível. Caso um não queira, o que é normalmente a regra, né? Logo em questões de separação, vem muito medo à tona, né? Medo de perder filho, medo de tudo tá mudando, então normalmente não é muito aceitada a guarda compartilhada. Os critérios são que o casal more perto, né? Mesmo com a separação, porque a criança, principalmente se a criança está na escola, ela tem que ir para a escola e poder ir para a casa da mãe e do pai. Como aqui na Suíça, o normal é que a criança vai sozinha, exatamente. Exatamente. Outro critério, por exemplo, a comunicação entre o casal, tem que ser uma comunicação que seja, né, no melhor dos casos, com respeito, mas com certeza sem muitos conflitos. A vontade da criança é levada em consideração, principalmente para crianças maiores, a partir de 10 anos é realmente levado em consideração o que as crianças querem, mas não quer dizer que a criança vá decidir onde é que ela vai morar, não é essa a questão. E também, logicamente, a idade da criança, por exemplo, crianças menores, a guarda tem que ser compartilhada, tem que ser vista com mais cuidado, porque uma criança menor precisa de estabilidade, mas não é uma questão. Não é que com crianças menores uma guarda compartilhada não é possível. Também até com crianças menores é possível. E acho que o critério mais importante é o relacionamento da criança com os pais em si, né? Se o pai, por exemplo, sempre foi ausente, nunca se empenhou, isso também não é um critério de que não vai ter uma guarda compartilhada, mas isso é levado em consideração. E, como eu já disse, a regra e eu estou vendo isso também nos casos que eu estou acompanhando, que os juízes e as juízas, realmente os tribunais, estão realmente dizendo que, para eles, uma guarda compartilhada é a regra agora. A não ser que tenha, logicamente, casos de violência, vícios, abusos, lógico, não. Isso, claro. Agora a gente continuando nesse tema, né, gente? Existe pensão alimentícia na Suíça? Olha que interessante. Também uma das questões que está mudando bastante aqui na Suíça. Teve várias decisões nos últimos 2 anos que estão mostrando um caminho um pouco mais árduo para muitas pessoas que, por exemplo, e na maioria dos casos são as mães, né, ainda, que cuidaram dos filhos anos e anos, e que depois de uma separação ou de um divórcio se veem confrontadas com fatos de, por exemplo, terem que começar a trabalhar, ingressar de novo no mercado de trabalho, não é? Existe sim a pensão alimentícia, principalmente para as crianças, lógico, a pensão alimentícia para as crianças é claro, lógico que uma guarda compartilhada é levada em consideração, que o cuidado da criança também é levado em consideração. E a questão da pensão alimentícia para os cônjuges está realmente mudando aqui na Suíça. Um dos critérios é que o casamento tem que ter marcado a sua vida. O que quer dizer isso? É uma definição que eles estão cada vez mais usando bem com restrições. Quer dizer, um casamento longo, onde você cuida das crianças, onde você tem uma dependência financeira do marido ou da esposa,
Esses são critérios que são levados em consideração e que vão te dar a possibilidade de ter uma pensão alimentícia. Porém, logicamente que você mesma, como a pessoa que está requerendo uma pensão, tem que reentrar no mercado de trabalho ou mostrar que ela não tem mais possibilidade de entrar no mercado de trabalho. E ali também está tendo cada vez mais restrições. Por exemplo, antigamente os tribunais diziam que a partir de 45 anos você não tem mais como reentrar no mercado de trabalho. Hoje em dia não, eles dizem que mesmo a partir de 50 anos existem possibilidades para reentrar no mercado de trabalho. A partir que a criança entrou no jardim da infância, as mães ou o pai, quem cuida da criança, precisa trabalhar 50% conforme os tribunais. A partir de 12 anos são 80% e a partir de 16 anos são 100%. Isso, lógico, sempre da criança menor, né? A criança mais nova. E aí a pensão também diminui de acordo com esse... A pensão é sempre definida a partir na hipótese que você tem que ir trabalhar. Então, ou você mostra que você não conseguiu achar um emprego e mostrar os motivos por quais você não está achando um emprego, ou o tribunal vai simplesmente definir o que você poderia ganhar hipoteticamente. Isso é uma das questões que eu acho que mudou bastante na Suíça, não só para a comunidade brasileira, como assim para todas as mulheres, e é um impacto muito grande, porque logicamente a sociedade mudou, mas as regras do jogo, né, no tribunal mudaram agora. Assim, essas mulheres que cuidaram das crianças a vida toda, elas talvez vão se divorciar hoje e vão estar confrontadas com esses critérios, exatamente. Mais um ponto da nossa live com a querida advogada Carolina Keller, hoje respondendo questões sobre a família, e no finalzinho a gente ainda vai entrar com algumas perguntinhas sobre empreendedorismo. Carolina, em caso de divórcio, é possível voltar para o Brasil com os filhos? Essa pergunta. É aquela pergunta bem difícil. Depende do caso. Se o pai ou a mãe estão de acordo que você possa voltar com os filhos para o Brasil, sim, sempre. Mas caso o pai que fica na Suíça ou a mãe que fica na Suíça não estiver de acordo, aí o juiz teria que decidir se as crianças podem voltar ou não. E essa é uma questão que é muito difícil de ser respondida. Assim, normalmente eu diria que depende muito do caso e da idade das crianças. Então, se são crianças menores e tem, por exemplo, muita família no Brasil, uma estabilidade no Brasil, o mesmo nível de vida do que na Suíça, já uma interação muito grande com a família no Brasil. Eu acompanhei um caso onde as crianças puderam voltar para o Brasil com a mãe, mas se as crianças estão maiores, por exemplo, já estão na escola, já estão com uma vida social bem estável aqui na Suíça, os tribunais eles não gostam de mudar a vida da criança muito, né? Eles saem do princípio de que uma separação e um divórcio não tenha muito efeito na vida da criança. Então, por regra, quanto mais velha a criança seja, mais difícil é de voltar com as crianças, se o pai ou a mãe não queiram. Quais são os critérios de permanência na Suíça em caso de divórcio? Então, em caso de divórcio, os critérios são uma estadia mínima de 3 anos aqui na Suíça, morando juntos, no mesmo assim, morando juntos, vivendo um relacionamento estável e, além disso, logicamente, uma integração mínima, o que quer dizer que você fala um A1, por exemplo, depende de cada cantão, mas, por exemplo, um A1 de alemão, uma estabilidade financeira, né, não tá no social, e ter uma ficha limpa, criminal, assim, tudo que você precisa para todos os permissos, você também vai precisar depois do divórcio, muda muita coisa. Ok, e existe diferença, por exemplo, eu ouvi falar que se você tiver 2 anos, mas você estiver já num relacionamento que não está funcionando
e você pediu divórcio, né? Assim, fez 3 anos e aí pediu divórcio. Existe possibilidade de você não conseguir ficar porque para o juiz ele está entendendo que existe tipo má fé, vamos colocar assim? Existe essa possibilidade? Existem, então esses 3 anos é a regra e a regra diz que é um relacionamento estável, com você no mínimo de 3 anos estável, um relacionamento normal, eu diria, com os ups e downs de todos os relacionamentos, não é aquele melhor, mas um relacionamento estável. E se, por exemplo, as autoridades migratórias elas percebem que esse relacionamento era só no papel, ou que já tinha acabado faz tempo, todo mundo estava esperando só esses 3 anos, eles dão uma olhada com mais cuidado. Ao mesmo tempo, esses 3 anos, existem também exceções. Por exemplo, violência doméstica é uma dessas exceções, né? Você pode se separar antes, lógico que você corre o risco, talvez, que eles não levem em consideração essa violência doméstica, então não é... Aqui na Suíça, mesmo sendo violência doméstica, por exemplo, abuso psicológico, essas coisas, é muito mais difícil de provar, né? Então, violência doméstica, eu digo violência doméstica mesmo, a clássica com polícia e processos policiais também, ligados à violência doméstica, como provas, logicamente. E aí, para você provar uma violência doméstica, no caso, você teria que ter ido na polícia, exatamente, ou enfim, como a gente fez com a Thalita também, ela conversou um pouquinho sobre esse tema e falou pra gente exatamente esses pontos. Você precisa procurar um aconselhamento, enfim, se está passando por alguma coisa, não só física, porque existem violências também emocionais, né? Então, tá ótimo. Você já falou, né, quantos anos permanecer casado para continuar residindo aqui. Os 3 anos vividos, ok? Deixa eu passar aqui para o próximo bloquinho. Quais são as... Essa você já cortou? Vamos ver. Que bom que a gente está gravando. Pode cortar tudo. Você falou um pouquinho sobre a questão do tempo, que são os 3 anos, claro, dependendo do que está acontecendo nesse casamento. E tem que ter cuidado para ter um casamento estável. O que é o casamento estável, assim, dentro da visão da lei, vamos dizer dessa maneira? Um relacionamento onde você está morando junto com a pessoa e você tem uma relação com essa pessoa. E as autoridades, elas não vão lá olhar se você realmente, o que você está fazendo com esse relacionamento, mas morando junto já é uma dos critérios. Então não adianta você simplesmente sair de casa e falar, não, mas a gente estava junto esses 3 anos e daí sai no processo que não, vocês já estavam separados há faz tempo e cada um tinha a sua vida, esse tipo, né? Ah, sim, entendi. Então, gente, essas foram as perguntas relacionadas à família, né? A gente sabe que tem muitas aí. Uma perguntinha que eu não fiz, que também é relacionada à família, é relacionada ao viajar para o Brasil. Existe diferença, né? Se eu for simplesmente passear por aí, que aí eu vou precisar de uma autorização do passaporte. E no caso de eu querer me mudar completamente, eu me separei e vou para o Brasil, é possível... Ela falou, né? Ela já falou, depende do caso, exato. Foi lá que congelou, não foi? Foi nessa hora que congelou. Foi que a gente estava fazendo no negócio. Agora, mas uma pergunta aqui, porque como a gente está gravando, depois eu corto, não tem problema. Essa pergunta que eu fiz, ela estava na live que a gente gravou ou só estava, porque lembra que a gente ficou um períodozinho fazendo só no meu Instagram? Sim, mas mesmo que ficou no teu Instagram, é recuperada a coisa. Só que a gente não vai conseguir colocar assim nesse... Editar nesse formato. Eu sugiro fazer essa pergunta. Então, eu faço, exatamente. Então vamos lá, eu vou voltar a fazer de novo. Carolina, em caso de separação, a gente já sabe que em caso de viagens a gente precisa da permissão, né, de viagem sem um dos cônjuges ali presente no passaporte. Mas em caso de eu me separar e eu querer voltar totalmente para o Brasil e levar meus filhos, como funciona? É possível? Depende do caso. Se o pai ou a mãe estiverem de acordo com a mudança das crianças para outro país, sim. A princípio, isso seria o suficiente. Caso ele não ou ela não esteja de acordo, aí os tribunais teriam que decidir
o que é melhor para a criança. E eles olham os critérios, diversos critérios. Por exemplo, a idade das crianças. Se as crianças ainda não estão na escola, tem de 1 a 3 anos, as chances são maiores deles decidirem que as crianças possam voltar para o Brasil, mas eles olham qual que seria a vida dessas crianças no Brasil. Existe uma estabilidade para elas, existem família, já existe agora um vínculo familiar e social com o Brasil. Esses são os critérios que são levados em consideração. Para as crianças maiores que já estão na escola aqui na Suíça, é um pouco mais difícil porque é levado em consideração a vida social da criança também, e os tribunais, eles nunca querem mudar muito a vida da criança, então eles partem do princípio da continuidade, então teria que ser uma exceção para eles poderem mudar realmente para outro país. Ok. E em caso claro, que sempre muda, né? Mas em caso de violência doméstica, isso atribui alguma coisa? Se no caso o contato da criança já seria mesmo limitado com o pai por um caso de vício ou violência doméstica ou abuso, isso faz diferença? Isso é levado em consideração, claro. Se a pessoa que fica aqui, o pai ou a mãe que ficam aqui na Suíça, não tem nenhum vínculo com a criança, não cuida da criança, tem problemas com vício, com violência doméstica, isso é levado em consideração, lógico. Também é um dos critérios. Então, agora a gente vai mudar um pouquinho, né, os temas. A gente falou bastante sobre família e a gente quer falar um pouquinho sobre empreendedorismo também, porque hoje muitas mulheres, né, brasileiras e homens também, enfim, brasileiros, portugueses, já estão começando a abrir seus negócios, trabalhar, né, autonomamente, empreendendo. E aí surgem várias dúvidas, né? Carolina, você também pode responder um pouquinho pra gente sobre dúvidas relacionadas ao empreendedorismo? Quais são os tipos de empresa aqui na Suíça? As mais conhecidas são a empresa LTDA, né, que é a GmbH, e a empresa Sociedade Anônima, né, que é a AG. Essas são as mais conhecidas. Existem outras, logicamente também o Verein, né, que são que podem também ter um negócio, mesmo tendo meios não econômicos, né? Mas essas são as duas mais conhecidas e, lógico, também como você falou, o emprego autônomo, né? Um empresário autônomo que não tem empresa e sim trabalha um autônomo mais legalizado, né? Não negro. Claro. O Verein, só para as pessoas que não entendem o alemão, organização, né? É uma organização, instituição, né? Associação sem fins lucrativos. Sem ou com. FIFA é com fins lucrativos. Por exemplo, a FIFA é um dos exemplos onde você pode... Exatamente. Ok, então aí tem interesse, ok. É bom a gente saber, tá vendo? A FIFA com fins lucrativos, tá? É sempre possível. Quais são os requisitos de abertura de uma firma? Tem todas as formalidades, logicamente, e que são feitas no registro de comércio. E, além disso, logicamente, o capital que tem que ser liberado. Para a LTDA são 20 mil francos suíços e para a Sociedade Anônima são 100 mil francos. E 50 tem que ser liberados realmente na abertura da empresa. E, logicamente, os estatutos da empresa, você tem que fazer os estatutos, talvez tenham contratos que você tenha que fazer, contratos com sócios, caso você tenha sócios. Mas, a princípio, o primeiro passo é com o registro do comércio. Perfeito. Próxima pergunta. Quero empreender em alguma área. Quando devo abrir uma empresa? Isso depende muito da área em que você vai empreender, né? Se você vai fazer o seu trabalho como um autônomo, seria interessante você, pelo menos, ter a sua contabilidade em dia e ter tudo realmente separado da sua vida privada, né? Porque você, como autônomo, você tem meio que duas vidas. A sua vida privada, com seus custos privados, e os custos do seu trabalho autônomo com uma contabilidade separada. E dependendo qual ramo você vai empreender, talvez seja indicado também fazer uma LTDA, caso você tenha riscos, né? Ou você tenha empregados e você queira empregar essas pessoas,
ou se você precisa, por exemplo, de crédito, se você tem algum empreendedorismo que precisa de bastante de créditos, por exemplo, na construção, aí você vai precisar de uma empresa, porque os bancos, logicamente, não trabalham com autônomos, trabalham com empresas. Então, tudo depende um pouco do qual que é o intuito do seu empreendedorismo e como é que você vai querer realizar esse projeto. Você vai realizar ele sozinho, você vai realizar ele com parceiros, e daí vale a pena olhar quais que são as possibilidades com parceiros. Eu diria mais por exemplo, uma sociedade. Se você fizer sozinho, está começando pequeno, né, você não quer colocar muito risco nesse empreendedorismo, você pode começar como autônomo, sem problemas. Sim, e quanto tempo, assim, eu preciso estar trabalhando, ou já tenho que, assim que eu começar a trabalhar, eu já preciso abrir a firma? Como que funciona isso aqui? Se eu for trabalhar como autônomo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem melhor. Eu quero começar a fazer unhas, né? E aí abrir um cantinho lá na minha casa ainda, e eu já estou recebendo clientes. É possível que alguém me denuncie porque eu já estou recebendo clientes, ou eu já tenho que abrir logo a firma antes de fazer esse pedacinho? Como é que funciona isso? Assim, eu sempre digo, é sempre bom legalizar tudo desde o começo. Lógico que existe uma fase transitória, mas ela é uma fase transitória, não é 3 anos, né? A fase transitória não é 3 anos. Talvez você comece 1 mês, 2 meses, aí você vê, tá todo mundo gostando das unhas que eu tô fazendo, meus clientes estão crescendo. E aí tem várias questões que têm que ser levadas em considerações. Tem a questão da previdência, que você tem que pagar a previdência no salário que você está tirando, tem questões tributárias, tem questões de responsabilidades e deveres que você tem como autônomo também, da contabilidade, por exemplo, justamente não misturar tudo, né? Porque uma vez que você mistura tudo, você não vai conseguir declarar o seu lucro no final, e a partir desse lucro, que é o que você tem que pagar a previdência e o imposto e tudo isso. Por isso, eu sempre... E também a questão que a gente estava falando do divórcio, né? Você regulamentando tudo e fazendo tudo direitinho, você tem também como provar lá na frente que você está, assim, trabalhando, que você está fazendo os seus trabalhos, que você não está simplesmente... Isso é levado em consideração também como um salário. Ah, sim. Mesmo que não seja alto, mesmo que seja só... assim... tem a ver com a integração também. Né? Exatamente. Mais uma perguntinha aqui, eu acho que foi tudo da empresa, só um segundinho. Acho que a abertura de empresa foi qual tipo de empresa, quais tipos de investimentos necessários você falou. Quais são os meus direitos e deveres em caso de abrir uma pequena empresa como empreendedor individual? Como autônomo, você diz? Isso, como autônomo. Sem firma. Exatamente. Então, uma dos deveres é fazer a sua contabilidade, por exemplo, né? Porque tudo gera em torno da sua contabilidade, para você mostrar quanto é que o seu lucro, quanto é que você está fazendo. E não só um dever, como você, como empreendedor, você também tem que saber, eu estou tirando realmente lucro do que eu estou fazendo, ou eu estou, né? É uma das... hobby. Exatamente, porque, por exemplo, na separação pode vir, né, da pessoa que precisa pagar a pensão, falar, não, é um hobby, isso não é, ela tem que trabalhar, isso não dá para sustentar. Aí você vai ter que mostrar, não é só um hobby, eu estou realmente fazendo lucro com esse empreendedorismo. Além disso, tem todas as questões da previdência, logicamente, e se você, por exemplo, faz um volume maior do que 100 mil, você também tem que pagar a TVA, né, a Mehrwertsteuer, chama TVA no Brasil? Não, chama Imposto Valor Agregado. Imposto Valor Agregado, essas questões que você tem. E, logicamente, a responsabilidade, você não tem uma firma te protegendo. Então, se você se responsabiliza com todos os seus bens. Então, se você aluga um lugar para fazer essas unhas e você faz um aluguel de 5 anos com essa pessoa e aí o seu negócio não está indo bem. Aí você não consegue arcar com os custos do aluguel, você vai se responsabilizar você como pessoa privada. Esse é, por exemplo, um dos lados negativos de um trabalho autônomo.
devo procurar um advogado para me ajudar a iniciar a minha empresa pequena, média, grande? Eu acho assim que tudo depende do qual que é o projeto que você vai querer empreender. Se for um projeto grande com sócios, que vai ter que ser feito, por exemplo, contratos entre esses sócios para estabelecer quem que vai fazer o quê, quais são os deveres, as responsabilidades, eu diria que sim. Se você vai registrar uma marca, se você vai começar a precisar de alguma autorização de alguma autoridade, por exemplo, no lado da saúde, eu diria que sim. Mas se você quiser começar como autônoma e não quer ter custos enormes, um contador sempre é um contador de confiança. Um contador de confiança é sempre um bom endereço para começar a regularizar o seu negócio. Não precisa ser necessariamente um advogado. Perfeito, acredito que são essas as perguntas. Agradeço muito, Carolina, pela tua presença, pelo teu tempo, né? Porque foi um tempo. Hoje foi, mas foi bom. A gente também vai mandar para você as perguntas para a gente colocar. Pessoal, também vão entrar perguntas, questões e respostas lá na revista Brasil Alpino, que a gente vai começar com uma série nova, em que a Carolina vai estar na parte jurídica, falando pra gente um pouquinho sobre esses direitos e deveres da gente aqui do estrangeiro, aqui na Suíça. Então, um abraço, até lá. Carolina, por favor. Eu agradeço todo mundo, obrigada muito pelo convite e até logo. Até.